30 de agosto de 1944. Fronteira da Bélgica. Escuridão total. A chuva batia forte contra as coberturas de lona de um comboio de caminhões do Exército dos Estados Unidos. Os veículos rodavam rápido, rápido demais para as estradas de lama. Eles seguiam para o oeste, fugindo das linhas de frente. O destino era um depósito gigante de suprimentos do primeiro exército americano. Por que motoristas americanos fugiam dos seus próprios aliados? A resposta era simples. Eles estavam cometendo um crime. Os motoristas estavam nervosos. O medo não era de atiradores alemães. Eles não pensavam em minas terrestres. O perigo real era a polícia militar americana. Aquilo não era uma missão de transporte comum. Era um assalto. A preparação foi detalhada. Os soldados arrancaram as insígnias de seus ombros. Usaram tinta para cobrir os símbolos do Terceiro Exército nas portas dos caminhões. Levavam documentos falsificados no bolso. Na filmagem mental daquela noite, o que se vê são homens agindo como fantasmas, sem nomes, sem divisões. As ordens vieram do topo. O comando partiu do próprio General George S. Patton. O plano era direto. Entrar no depósito do primeiro exército, fingir que faziam parte daquela unidade e carregar 500 mil galões de gasolina. Depois, desaparecer. Não havia margem para erro. Se fossem pegos, o destino era a corte marcial. Roubar suprimentos do próprio exército é um crime de guerra. Mas para Patton, o nome não era roubo, era sobrevivência. Os tanques dele estavam parados em silêncio na estrada para a Alemanha. Os motores estavam secos. O quartel-general supremo cortou o fornecimento. Eisenhower decidiu entregar todo o combustível para o marechal de campo Montgomery. Patton não aceitou a decisão. Ele foi claro em sua ordem. Disse que seus homens poderiam comer seus próprios cintos de couro, mas seus tanques precisavam de gasolina. O comboio acelerou. O barulho dos motores abafava o som da chuva. A invasão ao depósito estava prestes a começar. Agosto de 1944. A velocidade da guerra mudou tudo. Para entender por que Patton precisou roubar, é necessário observar o mapa daquele mês. O rompimento em Normandia foi brutal e rápido. Após meses de combates lentos e sangrentos nas sebes francesas, os aliados finalmente estavam livres. O terceiro exército de Patton liderava o ataque. Eles avançavam com uma rapidez inédita na história militar. 20 milhas por dia, 40 milhas por dia. Em alguns momentos, 60 milhas em 24 horas. Na filmagem da época, nota-se, a poeira das colunas de tanques nunca baixava. Eles libertaram Paris, atravessaram o rio Sena. Os soldados perseguiam os alemães em retirada para dentro do Reich, mas a velocidade cobrou um preço alto. Um exército moderno é uma fera que se alimenta de gasolina. O tanque Sherman faz menos de 2 milhas por galão. Patton comandava milhares de tanques, milhares de caminhões, milhares de jipes. O motor nunca desligava. 350 mil galões de combustível por dia. Esse era o custo apenas para manter o terceiro exército em movimento. Se houvesse combate, o número subia para 450 mil galões. As linhas de suprimento esticaram até o limite. O combustível saía das praias da Normandia, a centenas de milhas de distância. O Red Ball Express entrou em cena. Era um comboio massivo de caminhões rodando 24 horas por dia. Motoristas dirigiam sem descanso para levar combustível ao fronte. O barulho dos motores era constante nas estradas da França, mas o esforço não era suficiente. A logística estava falhando. Por que o avanço parou? Parecia uma questão de mecânica, mas na prática, foi uma decisão política. Em 29 de agosto, o Supremo Comando convocou uma reunião de crise. O general Dwight Eisenhower enfrentava um dilema estratégico. Ele tinha 2 cavalos de corrida, Patton ao sul, Montgomery ao norte, mas ele tinha ração para apenas um deles. O sistema logístico estava entrando em colapso total. Simplesmente não havia gasolina para manter os 2 exércitos avançando ao mesmo tempo. Não havia margem para erro. Eisenhower precisava escolher quem pararia de lutar, e Patton não aceitaria ficar parado. 1944. Os exércitos aliados avançavam em velocidade máxima pela Europa. O marechal de campo Montgomery exigiu prioridade total. Ele planejava um ataque massivo contra a Bélgica e a Holanda. Nome do plano: Operação Market Garden. Montgomery prometeu a Eisenhower que encerraria o conflito com um único golpe poderoso direto até Berlim. Mas havia uma condição: ele precisava de todos os suprimentos disponíveis na frente de batalha. Montgomery exigiu que o avanço de Patton fosse interrompido.
O objetivo era garantir que os britânicos continuassem em movimento sem restrições. Eisenhower precisava manter a aliança política intacta. Ele cedeu. O comando emitiu a ordem oficial. A prioridade de combustível e munição agora pertencia ao 21º Grupo de Exércitos no Norte. Isso significava Montgomery. Para Patton, a notícia foi uma sentença de morte para sua estratégia. Ele recebeu a mensagem do quartel-general. O documento era curto e direto. O Terceiro Exército deve parar. Nenhum galão de combustível seria entregue até segunda ordem. No quadro, a situação era clara. As linhas de suprimento estavam cortadas. Patton explodiu. Ele estava em seu posto de comando perto da cidade de Verdun. Ouve-se o som seco de um soco atingindo a mesa de madeira. Ele esmagou o mapa com o punho cerrado. "É um erro terrível", ele gritou para seus oficiais. "Os alemães estão em retirada. Eles estão quebrados e desorganizados. Por que interromper o ataque agora?" O inimigo estava em colapso total, mas a pausa daria fôlego aos nazistas. "Se pararmos agora, eles vão se reagrupar", afirmou Patton. "Estamos comprando tempo para o inimigo com o nosso próprio sangue." Ele tentou uma última cartada com o general Omar Bradley. "Brad, me dê 400 mil galões", implorou Patton. Ele não pedia muito, apenas o suficiente para manter os motores ligados por mais 48 horas. "Eu posso estar na Alemanha em 2 dias", ele garantiu. "Eu posso acabar com esta guerra agora mesmo." À primeira vista, uma decisão logística, mas na prática, uma escolha política que mudaria o curso do conflito. Bradley estava de mãos atadas. Ele não podia confrontar o Comando Supremo. "Ike tomou a decisão, George", respondeu Bradley. "A gasolina vai para o monte." Patton encarou o mapa em silêncio. Ele sabia o que aconteceria a seguir. 31 de agosto. O Terceiro Exército ficou completamente seco. Foi uma visão perturbadora ao longo das estradas que levavam ao rio Mosela. Centenas de tanques Sherman e caminhões de carga parados no acostamento. Motores desligados, soldados sentados sobre o metal frio, esperando por galões que nunca chegariam. A câmera registra quilômetros de blindados imóveis sob o sol. O ímpeto da vitória foi trocado pela burocracia. O avanço para o leste havia terminado. 1944. George Patton precisava de combustível para manter seus tanques em movimento. A logística oficial havia parado. Mas Patton não aceitava tal estagnação. Ele convocou seu chefe de Estado-Maior, o general Robert Gay. Chamou também seus oficiais de suprimentos. Patton não solicitou um plano de viabilidade, ele deu uma ordem direta. "Consigam gasolina, não me importa como, não me importa quem vocês terão que roubar, apenas tragam o combustível." Por que Patton arriscaria a corte marcial? A resposta era simples. O avanço da guerra dependia da velocidade e ele não esperaria pela burocracia de Eisenhower. Os oficiais se entreolharam em silêncio. Eles entenderam a mensagem. Não haveria espera por remessas oficiais de suprimentos. Eles iriam tomar o que precisavam. O plano era audacioso e, tecnicamente, um crime militar. O serviço de inteligência de Patton localizou um depósito massivo de combustível. O local ficava na retaguarda do Primeiro Exército dos Estados Unidos. Esse exército era comandado pelo general Courtney Hodges. Eles também tinham ordens para reduzir a velocidade, mas possuíam o estoque. Milhares de galões de gasolina armazenados em galões de metal, parados, esperando o uso. Patton montou uma companhia de caminhões provisória. Ele selecionou os motoristas mais agressivos, escolheu oficiais que sabiam mentir sem hesitar. A ordem de infiltração foi clara. Removam todas as insígnias do Terceiro Exército, arranquem os emblemas dos ombros, pintem por cima dos códigos de identificação nos para-choques. Na filmagem da época, nota-se, os veículos estão cobertos de lama para esconder marcas restantes. Eles forjaram papéis de requisição, criaram documentos falsos alegando uma missão de prioridade 1. A autorização vinha supostamente do Comando Supremo das Forças Aliadas. Sob o disfarce da chuva e da escuridão total, o comboio partiu. Eles dirigiram para o norte em silêncio. Passaram por postos de controle da polícia militar. Quando interrogados, os homens mentiram sistematicamente. "Suprimentos do Primeiro Exército", diziam. Movendo estoque para o depósito avançado, eles chegaram ao destino. O depósito estava guardado, mas a segurança era leve. O intendente responsável analisou os papéis forjados. Tudo parecia oficial. Os oficiais de Patton mantiveram a postura de confiança absoluta. "Carreguem tudo", ordenou o intendente.
Durante as 4 horas seguintes, os homens de Patton carregaram 500 mil galões de gasolina nos caminhões. Essa quantidade era suficiente para mover uma divisão blindada inteira por uma semana. À primeira vista, era apenas combustível, mas na prática, era o roubo do século dentro do próprio exército. Eles não pararam na gasolina, roubaram mapas de operações, roubaram rações de combate, levaram até lagartas sobressalentes para os tanques. Com a aproximação do amanhecer, o comboio deu meia volta. Carregados ao limite, os caminhões correram de volta para o setor do Terceiro Exército. Os eventos aceleraram. Quando chegaram ao quartel-general, Patton estava esperando na neblina da manhã. Ele observou a entrada dos caminhões, viu o descarregamento dos milhares de galões de metal. No quadro, o general não disse uma única palavra. Ele apenas exibiu um sorriso rápido. Patton virou-se para seus comandantes de tanques. Abasteçam tudo, partimos em 1 hora. Assim, a ofensiva de Patton continuou, alimentada por um crime de guerra contra seus próprios aliados. 5 de setembro de 1944. Patton olhou para Bradley. Ele manteve o rosto imóvel sem demonstrar qualquer emoção. Bem, Brad, eu fiz alguns reconhecimentos de campo, ele disse. Patton escondeu o jogo. Ele não mencionou o roubo. Ele omitiu que seus tanques estavam, naquele exato momento, sendo abastecidos com combustível desviado. Por que Patton arriscaria a corte marcial? O combustível era escasso, mas ele sabia que a oportunidade era única. Se pedisse permissão para avançar, Bradley negaria o pedido. Se ele já estivesse em combate, Bradley não teria como recuar as tropas. Um relatório urgente interrompeu a conversa. Os tanques de vanguarda de Patton já enfrentavam o inimigo perto do rio Mosela. Não era um reconhecimento, era uma ofensiva em escala total. Bradley desconfiou imediatamente. George, como você está se movendo? Eu pensei que você estivesse sem nada, ele questionou. Patton deu de ombros. Nós encontramos suprimentos locais e meus homens são muito eficientes, ele mentiu. Bradley percebeu a farsa. Ele sabia que Patton provavelmente tinha saqueado todos os depósitos de combustível da França, mas Bradley também queria a vitória rápida. Na filmagem da época, nota-se, generais debruçados sobre mapas manchados de café. Bradley olhou para as marcações de avanço. Ele viu o Terceiro Exército em movimento e decidiu ignorar a origem do combustível. Tudo bem, George, ele disse, mas não fique travado. Se você parar, eu não posso te tirar do buraco. Com o combustível roubado queimando nos motores, o Terceiro Exército avançou. Eles atingiram o rio Mosela com violência bruta. O som dos canhões de 90 milímetros ecoava pelo vale. Os alemães entraram em choque. O serviço de inteligência nazista afirmava que os americanos estavam parados por falta de suprimentos. Berlim acreditava que teria semanas para organizar a defesa. Em vez disso, Patton estava na garganta deles. A travessia do Mosela foi um massacre. Mas como Patton não esperou, como ele ignorou os protocolos, as tropas estabeleceram uma cabeça de ponte. A vitória foi rápida. Eles capturaram a cidade de Nancy. Logo depois, tomaram Metz. Aqueles 500 mil galões de gasolina garantiram uma base crítica dentro da Alemanha. Mas no quartel-general supremo, a conta chegou. O intendente do Primeiro Exército notou o desfalque nos estoques. Relatórios começaram a surgir sobre caminhões fantasma nas estradas francesas. Os números não batiam. Faltava 1 milhão de galões de combustível. O crime de Patton estava prestes a ser exposto. 1944. A crise de suprimentos paralisou as frentes de batalha. Historiadores analisaram cada tonelada de carga por décadas. A conclusão é quase unânime. Dwight Eisenhower cometeu seu maior erro estratégico. Por que o combustível não chegou ao Terceiro Exército? A logística era um jogo de escolhas mortais. Eisenhower escolheu Bernard Montgomery. A decisão teve um preço alto. O combustível foi enviado para o norte. O resultado foi a Operação Market Garden, um desastre total. Para as tropas aliadas, foi uma ponte longe demais. À primeira vista, um plano audacioso para encerrar o conflito, mas na prática, um cemitério de paraquedistas. Se aquele combustível oficial estivesse nos tanques de George Patton, o cenário seria outro. O Terceiro Exército tinha velocidade. Patton tinha o impulso necessário para cruzar a fronteira alemã ainda em 1944. A guerra poderia ter terminado meses antes, mas Patton não parou. Ele operava com sobras. Ele avançava com o que conseguia roubar de outros depósitos. Mesmo com recursos escassos, ele conquistou mais território que qualquer outro comandante aliado na Europa. No registro fotográfico da época, nota-se um detalhe.
Patton está de pé ao lado de um tanque de guerra. O uniforme está coberto de poeira. O rosto carrega o peso da exaustão. Mas a câmera registra o brilho fixo em seus olhos. Ele não buscava uma aposentadoria tranquila. Ele não estava atrás de uma nova estrela no ombro. Patton lutava pela vitória absoluta. Se para vencer ele precisasse se tornar um criminoso, ele seria o maior ladrão do continente europeu. O general rompeu todos os manuais militares. Ele ignorou a hierarquia e violou as leis contra o roubo de propriedade do exército. Não havia margem para protocolos diplomáticos. Ouve-se o ronco dos motores avançando no escuro. Patton seguiu em frente. Ele sabia que o custo da espera era pago com o sangue de seus soldados. George Patton estava certo ao roubar suprimentos para manter a ofensiva? Ou ele deveria ter seguido as ordens superiores e esperado a logística oficial? Assim terminou a campanha de inverno do general rebelde. Mais histórias pouco conhecidas serão reveladas em breve.